Queria falar ainda sobre esse papo de camisa 9, de Igor Thiago, e aí queria trazer o Endrick para essa discussão, tá? O Endrick, a minha percepção, ele é um jogador que, além daquilo que a gente estava falando, que, pô, são caras que estão vivendo um bom momento, que estão pedindo passagem, tem que convocar, ele tem uma parada, e aí eu quero saber a opinião de vocês, que ele é versátil, então ele pode jogar na ponta, pode jogar de centroavante, ele tem diferentes características de jogo, pô, físico, veloz, matador, ele tem aquela parada de que ele bota a bola embaixo do braço e fala, dá em mim aqui que eu vou tentar resolver, ele não se esconde do jogo. Esse perfil de jogador do Endrick é o ideal para um torneio curto, como é a Copa do Mundo, Eu acho ideal. Eu acho que você ter o Endrick para uma Copa do Mundo é absolutamente indispensável. Principalmente quando você tem ele no cenário que vai ser para 2026, que é um muda-jogo. Para duas coisas. Primeiro, pela parte tática, ele pode ser um diferencial saindo da direita, pode ser um diferencial jogando na frente, como um atacante, e também como gasolina na fogueira. Sabe? Você precisa subir a temperatura do jogo, você precisa fazer com que o adversário, que tá muito confortável no jogo, saia desse momento de estar confortável e fazer com que tenha desequilíbrio. O Endrick, para além da tática, para além da técnica, ele tem uma coisa que carrega com ele do protagonismo, dessa gasolina, desse fogo que ele traz pro jogo, que muitas vezes a Copa do Mundo pede, né? Talvez um Brasil e Croácia do jeito que tava em 2022, se a gente tem um Endrick no banco, ele botaria um fogo de vez, gera um desequilíbrio, vai pro debate, vai pro embate físico, vai também pra qualidade técnica, uma finalização de média distância. Então acho que o Endrick é um jogador indispensável. Então, mas estrela, pode dar muito fora bom estrela. Ou muito ruim, né? Esse negócio, porque assim, você coloca o Endrick, eu tô com o Wallace, eu acho que o Endrick é indispensável, mas você coloca ele no Marrocos, que nada dá certo, ele mais bate cabeça do que soluciona problemas, já cria o trevo pro segundo jogo. E competição de tiro curto, o treinador é muito... Ele faz um tipo de treino aí, ganha de Marrocos, ele vai fazer o treino a Copa inteira. Ele faz um tipo de treino, não ganha, ele muda completamente. Ganha o próximo, ele não muda. Superstição é mato. Ele põe o Endrick não funciona, ele dá umas cabeçadas, ele tenta trazer essa energia para campo, tal, pôr fogo e tal, mas não dá nada certo... Ele não é a primeira opção no próximo jogo. Claramente ele não é. E aí vai muito do time. Assim, pode ser muito bom, mas se for mais ou menos... É que eu acho que o Endrick tem uma parada que ele desperta um sentimento no cara que tá assistindo, né? Assim, alguma coisa vai acontecer. Tipo, em algum momento a bola pode cair no pé do Endrick e dar alguma coisa que... E é o que geralmente acontece, né? Principalmente vestindo a camisa da seleção brasileira. Eu costumo falar que o Endrick nunca jogou mal na carreira dele, pô. Nem que seja ele entra e sofre um pênalti. Ele entrou na Copa América contra o Uruguai, acho que foi. Ele foi jogado numa fogueira absurda lá. Mas... Não, a culpa não é minha, pô. Nem minha, é culpa do Dorival, por isso que ele foi demitido. Não, mas dar oportunidade pro moleque é culpa do cara? O Endrick não jogou a Copa América inteira. Chegou nas quartas de final contra o Uruguai. Mas era pra pôr esse fogo aí, que o Brasil como um todo não jogou nada. 45, ele pegou na bola 5 vezes e foi substituído no intervalo. Tirou com 45. Acho que o maior ponto também é tirar com 45, né? Ele é o menor dos culpados. Mas é como a Copa do Mundo. Você não pode dar 60 minutos pro cara. Bem, você não tem chance, você não tem margem pra erro. Vai ter exemplo pra tudo, se a gente quiser pegar, porque ele entra contra a Inglaterra, faz gol em Wembley, ele entra contra a Espanha, faz gol no Bernabéu, ele entra contra o México, faz o gol. Contra a Croácia agora ele... Tudo bem, mas é exatamente o meu ponto. Se ele entrar na Copa e der cabeçada como ele deu contra o Uruguai, ele não entra mais. Não, tudo bem, mas se ele entrar e fizer o que ele naturalmente faz, o que ele fez contra a Croácia, por exemplo... ele pode ser titular. Mas é que o grande ponto é que esse Si, a gente não sabe o que esse Si vai entregar. Não. Então, mas ele pode ser tanto titular como não entrar mais. A gente não sabe o que o Si vai entregar. O que a gente sabe é, você ter o Endrick como tua opção é uma coisa indispensável na Copa do Mundo nesse momento. Pode ser que ele não entregue absolutamente nada. Principalmente pelo momento dele. O pode ser que momento dele é fantástico. Nada. E é uma estrela muito grande também. Você falou sobre o Igor Thiago, né? Dos astros se alinharem. Tem horas que você acha que os astros se alinham pro Endrick em alguns momentos. Né? Pro Ryan também. Pro Ryan também. Exatamente. Eu acho que o Endrick tem uma parada que não se compra, que é estrela, pô. Deixa eu trazer Monique e VSR de novo pro papo aqui, eles estão ouvindo a gente. Primeiro com você, Monique, porque a gente tá falando muito do Endrick, e o Endrick eu fiquei com a impressão, e você tá acompanhando tudo muito de perto, vai poder dizer melhor pra gente,
que ele parece estar mais leve depois dessa convocação para essa Copa do Mundo. Hoje a gente viu ele na coletiva lá com o Ryan, os dois brincando de ser jornalista com o Igor Thiago, os dois rindo muito mais. O Endrick, ele teve, ao longo da carreira dele, desde que ele foi para a Europa principalmente, muita pressão em cima dele, vai jogar, não vai jogar. Aí quando era chamado para a seleção, é um garoto muito jovem, a gente tem que preservar, ganhava poucos minutos. Esse Endrick de agora, ele te passa essa percepção também de que ele tá mais leve, que ele tá mais sorridente, que ele tá mais solto para jogar bola na Copa do Mundo? Olha, Otávio, essa é a sensação que eu tenho, sim, e nos últimos dias, assim, alguns fatores me levaram a essa conclusão, e hoje, novamente, né, o Endrick e o Ryan estiveram presentes acompanhando a entrevista coletiva do Igor Thiago e do Marquinhos, e quando acabou eu perguntei, eles vieram porque eles são os mais jovens, para poder, né, ganhar experiência? Não, eles foram porque eles quiseram, porque eles têm uma resenha ali com o Igor Thiago e tal, queriam, né, implicar com o Igor Thiago e tal, e você viu que o Endrick estava, de fato, mais solto, brincando, fez a pergunta na coletiva para o Igor Thiago, mas para além disso, né, a sensação que eu tenho quando o Endrick veio com o Dorival e logo nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha o Endrick entra e muda o jogo, que aquilo trouxe, né, um peso, uma responsabilidade muito grande para ele, que ele era muito fechado, não só na relação com a imprensa, mas no ambiente em si. E aí, de uns dias para cá, né, acompanhando desde que a seleção se apresentou, a percepção que eu fiquei foi um pouco diferente. E deu para ver isso em alguns momentos no jogo de domingo contra o Panamá. Quando termina o primeiro tempo, o Endrick levanta do banco, ele vai ali para a saída do túnel e ele dá um abraço no Vinícius, que foi o primeiro a sair, e depois ele faz questão de incentivar e cumprimentar um por um dos jogadores, dos mais novos aos mais experientes, que estavam saindo para o vestiário. No segundo tempo, quando ele entra em campo, a gente também pode perceber essa interação, ele sempre muito participativo, chamando os companheiros, né? Ele guarda ali a marca do pênalti, entrega a bola para o Igor Thiago bater, dá um beijinho na bola, depois vai comemorar com o Igor Thiago. Quando o Ryan faz o gol, ele vai até o Ryan, depois os dois fazem a dancinha juntos e, pelo que eu já pude perceber, está se criando uma conexão entre os dois, que são os caçulas. Esse era um comportamento que a gente não via tanto dele, né? Ele era bem mais retraído, obviamente estava chegando no ambiente, e eu acho que ele deve ter levado algumas lições desse período com o Dorival e depois do tempo em que ele ficou afastado, e ele está um pouco mais integrado com o ambiente. Essa é a percepção que fica, assim, de um jogador que está mais à vontade, que está mais leve e que está tentando, né, se integrar, né, de fazer mais parte desse grupo, e isso a gente pôde ver bastante no jogo contra o Panamá, e hoje foi mais um sinal disso na entrevista coletiva lá do Igor Thiago. Para além de serem os caçulas, né, Endrick e o Ryan, eles já têm uma amizade de longa data desde a base, entre Vasco e Palmeiras e seleções de base também, onde jogaram juntos muito tempo. Endrick e Ryan são contemporâneos de disputas na base, né? Não, tem uma final que é absurda. Palmeiras e Vasco estão em januário, né? Copa do Brasil Sub-20, se não me engano. Cara, e própria seleção de base também, né? Eles também foram muito parceiros ao longo dos anos. Queria ouvir o VSR sobre isso, sobre o Endrick mais leve, né, com uma postura ali de menos pressão, mais integrado, e também sobre tudo que a gente estava falando desse perfil dele ser um perfil muito bom para um torneio curto como é a Copa do Mundo, Vés. Eu acho que a sensação, e aí o que vou falar aqui pode parecer pura cagação de regra, porque eu não tô ouvindo. Informação essa sobre é a opinião do Se o VS está falando, a gente mas vai eu ouvir. acho que Cala consente. a sensação é que o período no Lyon fez muito bem pro Endrick, né? Eu acho que a sensação é essa, que foi um cara que escolheu e estudou muito bem para onde ser emprestado, foi emprestado para um time que queria o Endrick, que precisava de alguém com o perfil do Endrick. No final deu certo, o objetivo que era jogar para ele estar aqui, e ele está aqui, funcionou muito bem. O Lyon fez uma ótima campanha, e então acho que esse período fez muito bem para o Endrick, não só dentro de campo, mas também fora do campo, né? Então acho que hoje a gente vê um Endrick que me parece mais leve, mais descontraído, um Endrick que me parece que está muito tranquilo de que sua hora vai chegar, que o seu momento vai chegar. Então acho que é esse o Endrick que o Ancelotti recebeu, e tem essa sensação que vocês estavam falando aí de
é um jogador que não sente jogo, é um jogador que vai pro gol, que não negocia, é um jogador que vai pro gol, que vai pro objetivo final. Então acho que é um jogador que fez muito bem para ele ter ido para o Lyon e faz muito bem para a seleção brasileira ter a possibilidade de contar com o Endrick num momento de pressão, num momento de virar um jogo, num momento de destravar uma defesa. Ele pode jogar mais por dentro, ele pode jogar da direita para dentro. Então, assim, o Endrick oferece múltiplas possibilidades para o Ancelotti e acho que é um Endrick que está mais leve e um Endrick que está mais, talvez, paciente para esperar a sua hora, esperar o seu momento. No jogo de domingo, né? Muita gente que veio do banco fez gol, o Endrick não fez, mas você viu o Endrick calmo e lidando bem com isso. Talvez antes da passagem para o Lyon, talvez isso gerasse uma apreensão nele. Eu, pelo menos, não percebi esse momento de apreensão do Endrick. É, um novo Endrick, né? Já integrado aí também a esse novo clima de Copa do Mundo. A pressão que ele devia estar carregando também para ser convocado e para as decisões dele de carreira darem certo, né? Porque o Wallace falou bastante do Igor Thiago sobre aproveitar, falou sobre o Igor Thiago ter conquistado essa vaga. O Endrick acho que é um cara que desde quando ele surge pro futebol, sei lá, 14 anos que ele passa a ser um moleque conhecido, 9 anos que tem a matéria dele lá jogando no Allianz, ele já é um cara basicamente que foi preparado ou conduzido ao longo do tempo para viver esse momento. Então, talvez fosse uma pressão tão grande para ele conseguir chegar no lugar ou no momento em que todos esperavam, que ele se travava. O Endrick é um cara que foi preparado para ser um ídolo nacional, né? O Endrick nunca deu uma declaração polêmica, o Endrick sempre foi um cara super preparado para falar com a mídia, de entrevistas Media training, chatas, né? e media training. Eu sempre falei isso, moleque Blindado, né? de 18 anos fazer assim é uma parada muito difícil, né? O próprio Ryan, pô, que tá do lado dele lá, é um exemplo completamente diferente. O moleque sempre brincou, sempre tirou uma onda, sempre provocou, que é o que geralmente o moleque de 18 anos, que é o pica do time, faz. O Endrick nunca fez isso, porque ele sempre foi preparado por todo mundo ao seu redor para chegar lá. Então talvez tivesse uma pressão muito grande, não só externa, mas interna para ele, porque em 2022, vamos falar, vai chegar em 26, o Endrick vai ser o 9 da seleção, ou o Endrick vai estar no grupo, e aí o fato de não estar, ou estar nessa dúvida de ir ou não ir, talvez estivesse pesando para ele, e o Endrick deu o melhor all-in de todos aí, né? O Endrick, na verdade, Que deu tem todo o all-in, mérito, o entorno dele, né? Exato. Staff, no primeiro momento, o Endrick não queria fazer esse movimento de sair do Real Madrid, mas staff, a esposa já falou muito sobre isso, que ajudou ele nesse convencimento, fez bastante diferença pro Endrick estar aí hoje para jogar uma Copa do Mundo.